Fala empresário de sucesso, tudo bem com você? Estou aqui, me chamo Gustavo Teixeira, sou especialista em links patrocinados e hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, Thiago Pravato. Ele é especialista em inside sales, é o vendedor número 1 da tribo. Só tem ele. Só tem ele, não, mas aqui o time é completo. E hoje a gente vai trazer um conteúdo muito interessante para vocês, tá? São oito erros, né, Thiago, que um vendedor comete na hora da venda. Os maiores erros de um vendedor, né? Os 8 maiores erros de um vendedor na hora da venda. Vamos estar explicando passo a passo ali para vocês, cada um, e o que você deve fazer ou não para não cometer esse erro e fazer uma venda mais consultiva para o seu cliente, né? Ao invés de sempre só querer vender, o importante é ajudar o cliente. Concorda, Thiago? Concordo. Assina embaixo. Me apresentar também aí para a galera que está ouvindo. Como o Gustavo falou, meu nome é Thiago, eu sou consultor de negócios aqui na Tribo e também diretor comercial nas horas vagas. Eu tenho mais de 10 anos aí de experiência com vendas e Inside Sales está girando em torno de 5 a 6 anos, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho aqui da minha experiência na prática, né? No dia a dia aí, conversando com clientes, fazendo consultorias e também não digo nem processos, mas também assim hábitos que eu já pude perceber em treinamento comercial, em treinamento de outros vendedores. Então eu pude perceber muito onde eles erravam, onde eles acertavam, enfim. A gente vai estar trazendo erros e também mostrando como é que se reverte esses erros aí em acertos. Legal. Então vamos lá, Thiago. Então pra gente começar, né, já que a gente já se apresentou aqui nesse primeiro podcast sobre vendas da Tribo, conta um pouquinho aí quais são os maiores erros que você percebeu que um vendedor comete na hora da venda, cara. Olha, tem erro, bicho. Tem erro pra caramba. Quem erra, o problema não é errar. O problema é persistir no erro e persistir. Vai vender? Vai. Mas, cara, é muito problemático ficar persistindo. A pessoa acaba se viciando, né? Desculpa te interromper aí, mas pode dar coisa. É mais difícil, né? Mais difícil. No fim, ele exige muito esforço. Isso. Quando não precisava ser dessa forma. Mas, enfim, eu trouxe aí os 8 maiores erros, que eu considero, assim, os erros que mais fazem vendedores perderem vendas. Uhum. Mas tem muito mais coisa do que eu trouxe aqui. Esses são os pontos chaves, assim, os pontos principais. Cara, assim, pra mim, o principal erro de um vendedor, isso é até engraçado, mas esse pra mim é o principal erro de todos. Todo vendedor quer vender. Engraçado isso, né? Todo vendedor quer vender. E é aqui que tá o perigo, porque muitas vezes o vendedor ele tá se preocupando muito com a venda. Uhum. Quando ele deveria se preocupar em ajudar o cliente a resolver o problema. O vendedor está sempre preocupado na comissão. Exato, no ganho. Ele está pensando no resultado. No agora, sim. Exatamente. Depois a gente vai lapidar mais alguns tópicos, mas só passando rapidamente aqui os 8 erros, né, para você que está ouvindo, assistindo, enfim. Então, primeiro, querer vender antes de ajudar o cliente. Estou até com uma colinha aqui, porque é bem complexo esses erros, né? Não está preparado tecnicamente para fazer um atendimento. Então, não dominar as técnicas de vendas, né? Não saber como abordar, não saber como perguntar, não saber criar uma conexão. O pessoal fica sempre naquele papo, eu sou bom de papo, eu sei falar bem, eu consigo eu tenho dom, eu tenho dom. Não é bem assim, não é bem assim, exatamente isso. Concordo. Seguindo a nossa linha aqui, o terceiro erro, cara, que é um dos principais também, é o cara que está vendendo aquilo que ele não acredita. Então, tipo assim, o cara está vendendo o que ele não acredita. Como é que o cara vai vender uma coisa que ele não acredita? Não tem como. E tem, tá? E tem muita gente por aí. Quarto erro, não dominar o produto ou serviço que o vendedor vende. Às vezes ele não sabe todas as características de um produto, não sabe os principais benefícios do serviço, não sabe quantos anos a empresa dele tem de prática, né, de execução do trabalho. Então, assim, tem muito vendedor por aí que não sabe vender o que ele vende. E isso gera muito problema, né, Thiago? Por exemplo, se tu compra, uma empresa de software, né? Vamos supor que tu entrou numa empresa de software ali, tu tá meio que
quase impossível tu entender o software, completo, todas as funcionalidades, se ele vai ou não ajudar o cliente, se o software ele vai suprir a necessidade do cliente que ele está atendendo ali. Então, por exemplo, um mês de treinamento ali não vai resolver, não vai te ensinar todas as funcionalidades do software, né? Então, às vezes o cara ele vem bem intencionado, cara, ele quer vender, ele quer fazer o negócio dele, ele quer fazer a comissão dele, né? Então, eu vejo bastante isso também. Exato. Cara, e o bom é que a gente vai mostrar como é que se resolve isso depois, né? Mas esse é um dos fatores que eu vejo até hoje. Eu noto que quando eu, como consumidor, vou comprar alguma coisa, eu sei até mais que o vendedor, Sim. às vezes, quando deveria ser o contrário, né? Quinto erro aí da nossa lista, não conhecer o perfil ideal do cliente. Cara, esse erro aqui é fatal, porque se entrar um cara, por exemplo, o cara vai comprar vamos dizer um carro, né, para ser mais genérico assim, ou o cara quer comprar o carro. Tu sabe pela conversa do cara, tipo assim, tô procurando um carro mais econômico e tal, não sei o que, e chega lá e tá querendo comprar um V6. Porra, tu sabe que o perfil do cara não é para comprar aquele produto. Só que tipo assim, beleza, qual que é o perfil desse cara? Esse é o perfil de cliente que eu atendo? Esse não é o perfil que eu atendo? Então esse é um erro muito comum, cara. Sim. Não saber qual que é o perfil ideal do cliente para comprar produto, serviço que o vendedor, que a empresa vende, enfim. Cara, esse erro é crucial. Sim. Isso aqui faz a empresa, o vendedor, enfim, perder tempo com atendimento. Se vende para um cara desse, retenção, não tem continuidade, já vai gerar cancelamento. Então, tipo assim, tem N pontos negativos. Então, cara, tem que conhecer o perfil ideal do cliente. Idade, cultura, hábito, tem que estar alinhado à expectativa, tudo isso. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Tá. O Thiago recebeu um anúncio ali de uma concessionária, de um garagista que vende carro. Aí a gente olhou ali, esse carro não é pro Thiago. Por que tá aparecendo pra ele? Exatamente. Porque o cara não soube estudar Não digo que... Era um carro bem baratinho lá, o Thiago tem... Cara, não precisa me chamar de pobre aqui na cara dura, né? Tá tudo certo. Mas acontece todo mundo, né? Então é um erro também, até dos links patrocinados, né? Exato. Tem cara que não segmenta a campanha, tem especialista que não segmenta a campanha com o público que o usuário, com o público da empresa, com o público daquele produto, e acaba caindo lixo, digamos que lixo lá no vendedor, e o vendedor acaba tendo que empurrar com a barriga ali para vender, para fazer o dele, senão não vem coisa boa. Exato, cara, tem que conhecer o perfil ideal de cliente, porque se tu não conhecer, tu vai ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Sim. E aí o vendedor em si, ele perde muito tempo, tá? Sexto erro, cara, é não saber o que motiva o cliente a fechar negócio contigo. Muitas vezes tu não sabe a dor que o cliente tem ou a necessidade que ele tem. Então, tipo assim, cara, como é que tu vai vender? Né? Tipo assim, vamos trazer aqui pro contexto da tribo. A gente sabe todos os detalhes. Sim. A gente sabe tudo que o cliente precisa nos dizer ou sentir de dor para contratar o nosso serviço. E, cara, tem vendedor que não sabe. Vamos trazer o exemplo do carro de novo. Quando eu fui trocar de carro, pelo menos, já foi algumas vezes, enfim, não é papo pra agora, mas enfim, sempre que eu ia atrás, eu perguntava algumas coisas, os caras não faziam um estudo do porquê eu tava procurando. Por que você tá procurando esse carro? Thiago, deixa eu entender. Por que você quer trocar de carro agora? O que te motivou a fazer isso? Ninguém me perguntou isso, cara. Sim. Sendo que se alguém perguntasse, seria muito mais fácil de ele conduzir a venda. No caso do vendedor de carro, ele só se preocupa com a volta, né? Não, tu vai ter que dar tanto de volta pra mim. É bem assim aí mesmo. A gente, quê? Não, pera aí, vamos entender o negócio aqui. Exatamente. Então, tipo assim, cara, tu tem que entender o que motiva o teu cliente a fechar negócio, né? Tipo assim, quando eu vou fazer as consultorias aqui da tribo, até dando mais um exemplo, eu sempre pergunto assim, cara, mas por que hoje vender mais para ti é importante? Ou por que atrair tal perfil de cliente para ti é importante? Ou, por exemplo, se o cara já anuncia, cara, você já está anunciando, qual dificuldade que você está tendo que te motivou a fazer o contato, né? Então a gente tem que descobrir o porquê que o cara tá ali conversando contigo. Porque às vezes vai ser um motivo forte, e aí quando o motivo é forte tu consegue vender, mas às vezes vai
ser um motivo fútil. Então, realmente, o cara muitas vezes não vai estar preparado. Sim. Isso não é só no nosso mundo, é no mundo de carro, é no mundo de delivery, cara, qualquer segmento. Isso existe. Mas, pra gente não perder o fio da meada, sétimo erro, que eu considero gravíssimo também, tem muito vendedor que oferece a solução antes de saber se o cara tem um problema que a solução dele resolve. Sim. Eu ouvi uma pessoa próxima a mim, cara, falar uma vez, e ela disse algo que eu nunca esqueci. Ela falou assim, cara, tu nunca vai vender uma coxinha pra quem não tá com fome. E é o que acontece muitas vezes. Os caras vêm aqui te oferecer uma coisa e tu não tá com fome. Cara, um exemplo prático disso, tu tá na sinaleira, o cara vai lá te vender uma cocada. Cara, tu sabe se eu quero essa cocada? Não. Entende? Tipo, o cara não tem essa noção. E no mundo das vendas isso acontece muito. O cara faz contato, ou vai atrás de produto, de serviço, enfim. Cara, muitas vezes a empresa ou o vendedor oferece sem entender que aquilo ali o cara precisa. Cara, sim. esse erro é muito grave. É o mesmo exemplo do que o pessoal fala bastante do mercado, né? Nunca vá no mercado com fome, porque senão você sempre vai gastar mais. Exato. Né? Então o cliente é o cara com fome, no caso, e o mercado é o vendedor. Né? Então, não adianta eu ir no mercado sem fome que eu vou comprar menos do que eu preciso, no caso, do que eu precisaria. Enfim. Exatamente. Cara, é bem assim. E aí tem um oitavo erro, que esse é erro, não é só do vendedor, mas que eu considero o erro do vendedor, que cara, eu não sei porcentagem porque eu nunca fiz esse levantamento, né? Mas da maioria das pessoas que eu conheço assim que trabalham na área de vendas, cara, vou te dizer que 80, 90% não tem rotina, não tem processos bem definidos dentro da empresa. Né? Não tem um processo de venda bem definido, não sabe qual é a primeira tarefa do dia quando chega na empresa. Cara, isso é muito grave. O vendedor desorganizado ele não vende, ele não aproveita todo o potencial dos clientes, dos leads. Até do próprio produto, né? Do próprio serviço que ele oferece. Exatamente. E, enfim, já falei, não tá só no vendedor esse erro, cara, mas esse erro é principal. Eu tô dizendo aqui que a cada 10 vendedores, 8 fazem isso, cara. Sim. Não tem rotina, não tem processo. E aí os caras, tá ruim, tá... Cara, vai tá ruim mesmo, né? É óbvio. Vai tá ruim mesmo, né? Mas, enfim, vamos agora tirar as dúvidas da galera aí. A gente deu uma pequena introdução em cada tema, né? Mas agora a gente vai explorar bem os temas principais aqui para a galera entender como é que resolve esse tipo de coisa. Mas me conta uma coisa, Thiago. Se o objetivo é vender, né? O objetivo é vender, é fazer venda, é gerar um caixa ali, é comissão no final do mês. Por que a gente tem que ajudar o cliente? Parece estranho isso, né? É muito estranho. Parece estranho, né? Cara, o mercado está mudando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu li até numa pesquisa há alguns meses atrás que dizia o seguinte: 95% das pessoas, antes de tomar uma decisão, elas vão conversar com alguém. Ou com um amigo, ou com alguém da família, que são os indicadores. Né? Elas querem entender se o que elas estão fazendo é o certo. E é aqui que o vendedor tem que entender. Quando o vendedor ele entra numa venda, ele entra numa consultoria, num atendimento, pensando só no processo final, pagamento, comissão, cara, o cliente percebe isso. Sim. E aí o que o cliente vai entender? Pai, esse cara aqui só quer pegar o meu dinheiro. Exatamente. Só quer pegar o meu dinheiro. Exatamente. Na verdade, eu fui lá no vendedor de carro, no bendito vendedor de carro, eu olhei o carro e eu não gostei do carro. É óbvio, né? Por quê? Porque o vendedor ele só queria me forçar a vender. Ele, não, leva. Ele até era meio chato assim. Eu fui com a minha esposa. Aí depois a gente comentou nossa, o cara ele tava quase me obrigando a comprar o carro dele. Sim. Porque ele ficava falando, não, pode levar, não sei o que. Daí rapaz, deixa eu levar no mecânico. Não, deixa um sinal aí que tá tudo certo. Já que, O problema era o dinheiro na conta dele, não era eu resolver o meu problema de comprar um carro bom, de comprar um carro espaçoso, comprar um carro para minha família. Não, era só o dinheiro que ia entrar para ele. E esse foi o problema que eu identifiquei nesse cara. Inclusive não comprei o carro lá, né? Obviamente. Deixar claro que não comprou lá.
Cara, mas é isso. É aí que tá. Tu se sentiu mal com essa situação. Muito mal. Como tu se sentiu mal, o cliente, o teu cliente, cara, o teu cliente, o que tu quer vender o teu produto, o teu serviço, ele também se sente mal. Então, por isso que a gente tem que ajudar o cliente, porque o vendedor, ele não vende, ele ajuda o cliente a resolver problema, ele ajuda o cliente a tomar a decisão certa. Eu garanto que se o vendedor chegasse assim pra ti, ô Gustavo, só pra eu entender, que carro tu tem hoje? Tu já ia, tô com um carro assim, assim, assado. Cara, é um carro bom, por que tu tá pensando em trocar de carro? O teu eu sei que era porque tu tava bebendo muito, né? A gasolina tá cara. A gasolina tá cara. Ah, legal. Além de tudo, além de um carro mais econômico, né? Tem alguma coisa a mais que tu busca no carro? Sei lá, conforto, espaço, quilometragem baixa. Cara, vai te direcionando. Uhum. Se ele fizesse dessa forma, cara, talvez ele ia encontrar um modelo ideal de carro para ti. E aí ele ia te mostrar o carro, tu ia andar o carro, tu ia gostar do carro, tu ia pagar pelo carro. Exatamente. Eu tenho certeza. Ou se ele não tivesse o modelo de carro que tu gostaria, ele ia dizer o seguinte: Gustavo, cara, não consigo te atender. Infelizmente, para tua necessidade hoje, eu não... Cara, ia ser muito mais bonito e honesto para a parte dele. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Tu ia pensar assim, o cara me atendeu bem, realmente, se eu precisar de novo, eu vou conversar com esse ele cara. encontrou a minha necessidade e resolveu o meu problema. Exato. Fechou. É por isso que eu tô falando. Primeiro tu tem que ajudar o cliente. A venda é um segundo passo. É um segundo momento. Quando tu entra numa conversa se preocupando só em vender, em ganhar dinheiro, cara, o negócio não vai pra frente. Não vai pra frente. Tu tem que ter um propósito. Sim. Naquilo que tu faz. Cara, independente do que tu faz. Cara, vamos supor que tu venda doce. Cara, vamos pensar assim, cara, o meu doce ele traz alegria pro dia a dia. Até porque uma pessoa que não come doce vai viver estressada, né? Mas enfim, saca? Tipo, o doce tem um propósito na vida da pessoa também. Então, cara, a venda ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter um objetivo. Então, primeiro ajuda, depois vende. Obviamente, a gente sempre quer lucro. Sempre quer o resultado final. Sempre mas, quer cara, a meta, né? Sempre quer atingir a meta no final. Mas, tem um processo. Se fosse só vender, todo mundo venderia. Sim. Todo mundo teria sucesso, todo mundo chegaria lá. Mas, cara, não é assim. Todo mundo chegaria, compra isso aqui. Ah, beleza, vou lá comprar. Vou lá comprar. Mas é isso. Respondendo a tua pergunta, com certeza, perfeito. Legal, Thiago. E assim, aproveitando que a gente falou de meta, né? O objetivo é vender, né? Mas o objetivo é vender e ajudar o cliente. E como é que fica a meta no final do mês? Né? A gente precisa atingir a meta, isso é óbvio. Mas me conta assim, algumas dicas, algumas técnicas que seriam interessantes para a gente conseguir, para o vendedor que está escutando a gente conseguir alcançar a meta dele no final do mês. O que tu indicaria? Quais técnicas que tu recomendaria ele usar para chegar lá no final do mês e ele não simplesmente só ter ajudado o cliente, né? Não ter só dado direção para o cliente, mas que ele consiga atingir a meta dele e vender com sucesso, vender sem cancelamento, toda aquela parada que a gente já conhece. Cara, assim, tem muitas coisas que eu poderia falar agora, ok? Mas eu vou trazer só o principal. Tipo, dicas rápidas aqui que quem está assistindo vai conseguir pegar. Cara, primeiro ponto, se tu não sabe quem é o teu perfil ideal de cliente hoje, o cara que realmente tem o perfil ideal, tem todas as características para comprar o teu produto ou serviço, cara, vai saber quem é. Esse é o primeiro ponto, saber quem é o perfil de cliente ideal. Cara, se tu não sabe ou se tu não tem acesso a isso, vai atendendo. Vai atendendo quem chega na tua loja, os vídeos que estão chegando, e aí com o tempo você vai conseguir fazer esse diagnóstico. Mas se puder, esse é o primeiro passo, saber o perfil ideal de cliente. Cara, tu entendeu quem é o perfil ideal de cliente, tu tem que criar, primeiramente, uma conexão com esse cara. Não significa criar conexão, puxar o saco. Ô Gustavo, bom dia. Eu sou o consultor de negócios aqui da Thiago Automóveis. Cara, para você ter entrado na minha loja, acredito que você está procurando um carro, correto? Com certeza. Legal. Então, cara, é o seguinte, senta aí, toma um café. Eu quero te fazer algumas perguntas aqui para conhecer melhor o teu perfil, o modelo de carro que você busca e tal. Pode ser? Cara, aqui tu já criou conexão com o cara. Imagina, já ofereceu café. Qual o vendedor de carro que fez isso contigo até hoje? Nenhum, cara. Nenhum. Então, tipo assim, o primeiro passo é essa conexão. Mostrar confiança de que tu quer ajudar o cara. Então, beleza. Perfil ideal de cliente, gerou conexão, tu vai sondar o cara. Né? O que é a sondagem? É você entender o cenário do cara hoje e o cenário que ele quer chegar. Tipo, o Gustavo hoje está no X e o Gustavo quer chegar no Y, em relação ao carro, por exemplo. Então, tu vai fazer o tipo de pergunta que tu precisa saber, que tu precisa entender a resposta. Que carro tu tem hoje? Por que tu quer trocar de carro?
No que o teu carro atual está te prejudicando, Quanto que tem orçamento para disponibilizar para o carro? quanto que tu pretende investir, é só tu e tua esposa e teu filho, tu mora com a tua mãe, é um carro para quatro, entende? Sim. Perguntas que tu vai conseguir fazer um Tu diagnóstico. gosta de viajar com o carro? Exato. Tem muita informação que dá para agregar na venda. Cara, e tu pode até fazer conta. O teu caso, o vendedor ele pode até fazer conta. O teu caso, que era um carro que estava gastando muito, o vendedor podia até dizer o seguinte: olha, Gustavo, tá me falando aqui então que o teu principal, isso na sondagem, olha só, você tá me falando aqui então que o teu principal, o fator determinante de trocar de carro é o consumo, correto? É correto. Não tô dizendo que é isso, mas vamos imaginar que tu gastava 1.500 por mês. Certo. O vendedor vai dizer assim: ó, cara, tu tá gastando 1.500 por mês. Tu pode gastar R$1.000 por mês, ou seja, tu vai economizar 500 por mês, isso aí dá 6.000 no ano. Tu sai daqui de carro novo, tu vai pagar 500 de parcela num carro novo, 2022, 500 de gasolina, geralmente o que ele gasta pela média de quilômetros que você anda. Já perguntou quantos quilômetros tu anda por mês também na quilometragem, e tu tá economizando ainda, cara, na tua cabeça tu diz assim: caraca, é verdade. Entende? Exatamente. Lógico, eu estou criando só um cenário aqui imaginário, né? Não quer dizer que essas são as condições, não quer dizer que tudo vai ser favorável desse jeito. Mas na sondagem, o vendedor precisa fazer perguntas específicas que ele precisa entender para poder apresentar uma solução. Sim. Tá? Então, vamos lá, perfil ideal de cliente, criar a conexão, né? Alinha ali a expectativa, sondagem, entendeu a sondagem, cara, necessidade não, solução do problema, né? Já vai solucionar o problema do cara. Isso dicas rápidas, né? Como é que tu soluciona o problema do cara? Então o que vai resolver o teu problema com o consumo é esse modelo. Tal, assim, assado. Faz sentido? Faz. Cara, aí vai para a parte financeira. Aí vai para Aí vai para o fechamento. Andou com o carro, fez sentido, gostou? Cara, então vamos conversar aqui financeiramente. Como é que você quer fazer isso aqui? É assim, é assado? Aí já fica até mais confortável a conversa. Porque daí tu já escolheu o carro. Sim. Tu já quer ficar com ele, entende? Aí vocês dois só vão, obviamente, discutir a questão financeira. Cara, que é o menos importante. Porque não é que é o menos importante, mas quando tu gosta de alguma coisa, tu vai dar um jeito para comprar aquilo ali. Entende? Então, tem outros pontos aqui também que a gente pode discutir num próximo podcast, que seria também pegar a prioridade do cara, né? Tipo assim: Gustavo, então o ideal, cara, o carro que vai resolver o teu problema é isso aqui, assim, assado. Só para eu entender, realmente é a tua maior prioridade hoje, trocar de carro? Meu amigo, se aqui o cliente respondeu que sim, cara, a venda tá 99,9% feita. Porque o cara já entendeu o que tu pode resolver o problema dele, e já é prioridade, cara. Ele trocar de carro, resolver o problema, enfim. Até a gente pode, que é um assunto mais complexo, é para vendas mais complexas também, a gente pode deixar isso para um próximo bate-papo. Legal. E então, Thiago, assim, tu acha que acreditar na venda, né, acreditar no que vende é muito forte, né? Mas você acha que isso é culpa dos vendedores? Cara, não só dos vendedores. Tá? Por que eu digo que é uma culpa meio a meio? Isso é a minha visão, ok? Lembrando que é a visão do Thiago. Eu, por exemplo, nunca iria vender aquilo que eu não acredito. Por quê? Cara, eu nunca ia vender uma coisa ruim para minha mãe. Se eu vender uma coisa ruim pra minha mãe, ela me mata. E isso eu levo pra minha vida também, assim, cara, eu não vou vender coisa ruim pras pessoas, eu quero ajudar pessoas, não quero atrapalhar ou causar um transtorno pra vida delas. E tem muita gente por aí, cara, muitos vendedores, que estão pelo emprego e não pelo propósito. E, cara, isso é complicado demais. É pela proposta, não pelo propósito. Exatamente. Então, assim, tu tem que acreditar naquilo que tu vende. Se tu, como vendedor, não acredita, cara, rever todo o teu conceito de vida, de trabalho profissional, porque tu tem que acreditar. A partir do momento que tu acredita naquilo que tu vende, cara, aí o negócio decola. Começa a decolar. Aí só complementando, Gustavo, o vendedor ele tem que entender esse ponto, né? Ele tem que vender algo que ele acredita. Só que muitas vezes, cara, a culpa também tá na empresa. Porque não fez o cara acreditar. Sim. No que a empresa vendia. Não soube vender a ideia, não soube vender o sonho, idealizar, mostrar pro cara onde ele poderia chegar. Não soube vender a empresa para a equipe. Para a equipe. Exatamente. Então por isso que eu digo que esse erro ele é uma divisão. Sim. Entende? Tipo assim, o vendedor, cara,
Muitas vezes ele vê cara, beleza, a proposta é boa e tal, só que quando ele vai no dia a dia, que ele vê que, tá, mas não tem propósito, não faz sentido, o negócio começa a decair. A proposta que era aqui em cima, ela já ficou menos importante. Exatamente. Vamos usar a tribo, né, mais uma vez como exemplo. Quando eu vou trazer uma proposta para o cliente, eu falo sempre o seguinte, cara, antes de te apresentar os valores aqui, eu gosto sempre de te mostrar que o meu trabalho funciona. Eu gosto de comprovar na prática. E eu não vejo uma melhor alternativa de te mostrar, de te provar que o meu trabalho funciona, do que a conversa que a gente está tendo. Aí às vezes o cara pensa, tá, mas por quê? Cara, porque foi através de um anúncio que você viu, né? Através de uma estratégia que a tribo criou, sim, onde você viu um anúncio, fez contato, que fez com que a gente estivesse conversando aqui. Então, dessa mesma maneira que eu te trouxe aqui, o teu cliente também vai chegar até você. Nosso serviço funcionou. Exatamente. E vai funcionar para ele também. Casa de ferreiro, espeto de ferro. Não é? Espeto de ferro, porque funcionou. Então, tipo assim, quando eu falo isso, cara, o cliente pensa assim, cara, é verdade. Às vezes, tipo, é óbvio que eu falei pra ele, né? É muito óbvio que eu falei pra ele. Mas às vezes ele não tava ligado nisso ainda. Às vezes ele não tinha parado pra ter essa percepção, né? E também isso entra num próximo podcast que a gente pode fazer sobre vendas, que é antecipar a objeção. Sim. Tá? Mas enfim, eu acredito muito nessa parada, cara, e te digo, um vendedor, para ser um vendedor de sucesso, ele só vai conseguir ser um vendedor de sucesso se ele acreditar no que ele vende, se ele tiver um propósito. Se ele não tiver, não vai ter sucesso. Se for proposta, não vai ter sucesso. Não é que não vai ter, o cara até pode ter no curto. Ele vai vender, mas ele não vai ter... Ele não vai ser feliz. Ele não vai ser feliz, exatamente. Ele não vai se ele satisfazer. Vai dormir com peso na consciência. É verdade. Então, Thiago, vamos lá. Você falou da rotina, né? Um dos grandes erros ali que você vê num vendedor é a rotina, não tem uma rotina estabelecida. Como que você vê, né? Como que você vê assim que uma rotina uma rotina que não está estabelecida ainda nas empresas, né? Já que são raras, como que você vê que isso prejudica o vendedor, prejudica a equipe de vendas, o comercial? Cara, uma resposta bem simples: queda de faturamento. É isso. Um vendedor, quando ele não é organizado ou quando a empresa não explica para o vendedor, né, como é o processo de vendas, ou a jornada de compra do cliente, enfim, isso gera uma desorganização tão grande, cara, que as vendas vão lá embaixo. O faturamento vai para baixo. Vai lá embaixo. E, assim, não é só o vendedor que é prejudicado. A empresa é mais prejudicada em si. É porque o vendedor tá ali. Muitas vezes ele vai ganhar o salário dele, que muitas vezes não vai ser ruim e tal. Vai fazer algumas vendas. Às vezes fica no fixo ali, né? O vendedor ganha fixo e ganha comissão. Às vezes faz uma vendinha ali, vendi. Exato. E o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes o cara até vai bater meta sem ser organizado. Ele até vai bater meta. Mas ele poderia estar dobrando o resultado dele se ele fosse organizado, né? Cara, eu já vi tanta coisa sobre rotina, sobre processo, de pessoas fazendo da forma errada, que eu só pensava assim, mano, quanto dinheiro deixado em cima da mesa. Cara, assim, é muito... Parece besteira o que eu tô falando, porque a nossa cultura aqui já é diferente, né? Mas eu vejo empresas o tempo inteiro falando isso. Eu tava fazendo isso. Eu tava conversando com um cliente esses dias, e eu perguntei, cara, como é que tá a qualidade, né, dos leads que estão chegando pra ti e tal. Aí ele assim, cara, ninguém me respondeu ultimamente, não sei o que. Eu assim, tá, mas como é que foi o teu ciclo de contato com eles? Não, o que é ciclo de contato? Pra você que não sabe, não tem problema, tá? Ciclo de contato é qual foi a periodicidade que você fez contato com o cliente. Uma vez na semana, duas vezes na semana, todo dia. Cada hora, cada minuto. Exato. Aí eu expliquei pra ele, né? Ele assim, não, cara, eu só fiz contato uma vez. Assim, pô, cara. Não teve nenhum follow-up ali, o cara tipo, não foi atendido agora, então eu vou ligar, então eu vou correr atrás, né? Esse é um dos grandes defeitos de não ter a rotina. Exatamente, aí o que o cara pensa, né? O cara que não tem, por exemplo, o cara que não tem um processo definido, chegou o lead, beleza, eu vou atender, liguei, o cara não me atendeu mais, o cara não tem um processo depois daquilo. Sim. Ele não sabe se liga, se ele manda uma mensagem. Às vezes nem tem nenhuma organização, CRM, uma planilha para colocar os leads ali, para definir, tipo, esse não me atendeu, esse aqui me atendeu, mas disse para eu ligar em outro horário. E não liga? E não liga, exatamente.
não liga. Cara, é complicado, mas o principal, respondendo a tua pergunta ali, o principal ponto negativo é a queda de faturamento. Quando não tem uma rotina organizada. Tu até tinha me feito uma segunda pergunta, que era como poderia resolver esse problema, né? Cara, o que acontece? Isso muitas vezes vai partir, aí vai depender muito de quem está assistindo a gente também, né? Mas vamos usar dois exemplos diferentes. Vamos primeiro pegar uma empresa que tem um vendedor, né? Uma empresa pequena. Provavelmente quando esse cara começou a vender não tinha um processo de vendas bem definido. Entende? Então o primeiro ponto que ele tem que entender é o seguinte: de onde vêm os meus contatos? Né? De onde vamos usar o exemplo do carro de novo. De onde essas pessoas que têm interesse em comprar os nossos automóveis estão vindo? Eles estão vendo anúncio no Facebook e no Instagram. Ok, já entendi isso. Esses leads chegam por onde? Vem num CRM ou vem no e-mail. Então, cara, a primeira coisa que tu faz quando chegar na empresa, ver todos os leads novos que chegaram, já manda uma mensagem no WhatsApp ou já liga um por um para agendar um horário, uma visita, enfim. Cara, terminou aquela primeira listagem, que pode levar 1 hora, 2 horas ou até mesmo meio-dia, dependendo da qualidade dos leads, cara, já tem uma rotina definida. Beleza, falei com todos os leads do dia, ok? Agora eu vou falar com os leads que não me responderam ontem ou que não me atenderam. E aí vai para uma ligação, se o cara não atendeu, manda uma mensagem no WhatsApp. Então, tipo assim, aos poucos o cara que é o primeiro vendedor da empresa, ele vai construindo uma rotina sozinho. O que eu dou de dica para esse cara que está sozinho? Porque ele não tem um guia, ele não tem um passo a passo. Então é o seguinte, é ele fazer o que é mais urgente. Ele precisa colocar o que é prioridade primeiro. Saca? A minha maior prioridade é atender os leads que não me retornaram ainda. Minha prioridade é enviar 3 propostas. Óbvio, cara, vai focar na proposta. O cara já disse que quer comprar. Sim. Entende? Então é primeiro o cara ver o que é mais urgente, classificar a rotina dele, as tarefas dele em nível de urgência. Tipo, 1, 2 e 3. O que é mais urgente 1, um pouco menos urgente 2, e o que é menos ainda urgente 3. Né? E aí o cara vai, sei lá, coloca uma etiqueta de cada cor ali para identificar, mas começa a criar esses processos. É difícil, é chato? Eu demorei 4 anos para usar a agenda do Google, mas hoje as minhas reuniões todas são agendadas por ali. Exatamente. Exato. Organização. Exatamente. Cara, isso ajuda. Sem organização não tem empresa que vá para frente, não tem empresa... Até vai assim, mas é sempre empurrado com a barriga, né? Então é complicado. Exatamente. E o segundo exemplo vamos usar uma equipe de vendas maior, né? Uma equipe lá que tem 4 vendedores e um supervisor, um gerente comercial, por exemplo. Cara, aqui é o gerente que tem que fazer o negócio acontecer. Então o gerente tem que criar toda uma rotina para os vendedores com a experiência que ele tem. E não adianta só criar a rotina, ele tem que cobrar, ele tem que ficar em cima, ele tem que monitorar, entende? Porque senão, cara, vai ter, dos 4 vendedores vai ter 1 ou 2 que estão fazendo certinho e o restante está largado. Então tem que ter um acompanhamento, um processo. Thiago, eu tenho aqui 5 vendedores, mas eu não consigo criar uma rotina, enfim, não consigo criar um processo certo para eles trabalhar. Cara, vai estudar, mano. Vai entender. Exato. Ou, cara, deixa o teu telefone aqui que a gente te ajuda com isso também. Não tem problema. Vai lá na nossa página e manda um direct no Instagram, enfim, a gente te ajuda, não tem problema. Mas, cara, vai atrás, vai resolver esse problema. Às vezes a queda de faturamento ou o momento ruim que a empresa está passando é simplesmente por falta de organização. Sim. Entende? Simplesmente por isso. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com vendas, cara, tinha um colega meu que dizia o seguinte: não, eu só ligo para esses caras aqui que são bons. Os que são ruins aqui eu não ligo. Eu assim, mas como é que tu sabe o que é bom e o que é ruim se tu não tá ligando? Eu olho só pelas mensagens que eles deixam. Então, tipo assim, o cara tava julgando o cliente só pelo modelo de mensagem. Pela mensagem que o cara colocou no formulário ali, mais ou menos. Aí eu pensei assim, ou esse cara é muito monstro, ou ele não sabe o que ele tá falando, né? E era a segunda opção, ele não sabia o que tava falando. Então, tipo assim, cara, tem que ter um processo, mano. Tem que ter um processo bem definido, vai processo e rotina. Ajudar muito no faturamento, rotina. Vai crescer, e vai ajudar a vender mais. E pro vendedor, cara, o mais importante, se ele seguir essa linha lógica que a gente está conversando desde o início,
Mas óbvio, ele tem que ter esse desejo, ele tem que ter essa fome. Cara, o bicho vai ser um monstro. O cliente vai chegar perto dele e o cliente já vai dizer assim, vou ter que comprar desse cara. Esse cara vai me convencer, E, cara, e acontece isso, tá? Acontece. Não é simplesmente o dom, né? Não é o papo que o cara tem. É a confiança, ele convenceu, ele conseguiu ajudar o cliente, ele conseguiu trazer uma solução viável, ele conseguiu resolver o problema do cliente. Exato. Então esses são os pontos que, na minha visão, também super concordo com tudo que a gente conversou. E é o que falta hoje em muitos vendedores, né? Na maioria, digamos assim. Não em todos. Mas é isso aí, Thiagão. Obrigado pela presença aí. Acredito que vamos fazer muito mais conteúdo sobre vendas, sobre estratégia de venda. Tem até já um conteúdo pronto ali, né? Uma pauta pronta já para o próximo podcast. E você empreendedor, você vendedor de sucesso, que também pode ser empreendedor, né? Fica ligado aqui no nosso canal, fica ligado no nosso conteúdo. Se gostou desse conteúdo, né? Se você está precisando de uma ajuda como essa, entre em contato conosco também. Vai ser um prazer ajudar vocês. E compartilhe esse conteúdo para os seus amigos, para mais vendedores, para empresários, para essa mensagem chegar onde tem que chegar e a gente começar a melhorar o processo de vendas das empresas, começar a melhorar os vendedores, né, o time comercial, fazer com que as pessoas vendam por prazer, né, vendam por ajudar o cliente, não simplesmente por conta da comissão, vender por conta do propósito e não por conta da proposta, certo? Isso aí. Então é isso, obrigado pela atenção e até a próxima.